Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o tema Baterias e Carros Elétricos, Eletroquímica na Prática, que a ideia principal é basicamente mostrar como os conceitos de eletroquímica, que muitas vezes parecem apenas teóricos, são aplicados diretamente nos carros elétricos modernos. Além da química envolvida, a gente também vai conectar isso com eficiência energética, engenharia automotiva e sustentabilidade. Mas para entender essas baterias, primeiro precisamos entender os fundamentos da eletroquímica. Toda bateria funciona como uma célula eletroquímica. Ela converte energia química em energia elétrica através de reações de oxidação e redução. Oxidação significa perda de elétrons, e redução significa o ganho de elétrons. Esses processos acontecem simultaneamente. No anodo ocorre a oxidação, então os elétrons são liberados, e esses elétrons passam pelo circuito externo, gerando uma corrente elétrica. Enquanto isso, o eletrólito permite o transporte dos íons internamente entre os eletrodos. Essa separação entre fluxo eletrônico externo e transporte iônico interno é essencial para o funcionamento da bateria. Agora vamos ver como isso acontece na prática dentro de uma bateria. Aqui nós vamos conseguir visualizar o funcionamento completo da bateria durante a descarga e recarga. Durante a descarga, que é quando o carro está utilizando energia, os elétrons saem do anodo, passam pelo circuito externo e alimentam o motor elétrico. Enquanto isso, os íons de lítio atravessam o eletrodo internamente, ou seja, elétrons circulam por fora da bateria e íons circulam por dentro dela. Esse acoplamento entre os dois fluxos é o que mantém a corrente elétrica funcionando. Na recarga, o processo é invertido por uma fonte externa de energia. Os elétrons retornam ao anodo e os íons de lítio também migram de volta. A bateria funciona porque existe diferença de potencial químico entre os eletrodos, mas atualmente o principal tipo de bateria utilizado nos veículos elétricos é a bateria íons de lítio. As baterias de íons de lítio dominam os veículos elétricos atuais porque elas apresentam alta densidade energética, boa vida útil, menor peso e alta eficiência. Algumas chegam a aproximadamente 250 watts-hora por quilograma e podem durar entre 1.000 e 3.000 ciclos. No anodo, normalmente feito de grafite, ocorre a oxidação. No catodo, ocorre a redução. E os íons Li+, e os elétrons são recebidos pelo material do catodo. O eletrólito tem uma função muito importante. Ele permite a passagem de íons, mas bloqueia a de elétrons. Isso força os elétrons a passarem pelo circuito externo, gerando corrente elétrica. Isso explica por que a bateria consegue alimentar o motor do carro. A reação global representa a transferência total de lítio entre os materiais dos eletrodos. Mas uma bateria automotiva real é muito mais complexa do que. Nos carros elétricos, milhares de células são organizadas em módulos e packs de bateria. Aqui aparecem dois formatos comuns: células cilíndricas 18.650 e células pouch. O BMS, ou Battery Management System, monitora tensão, temperatura, corrente e segurança. Isso é extremamente importante porque baterias aquecem durante o funcionamento e carregamento. A faixa ideal normalmente fica entre 20 e 40 graus Celsius. Temperaturas muito altas aceleram a degradação e podem causar falhas perigosas. Por isso, muitos veículos usam um sistema de resfriamento líquido. Além disso, o modo de carregamento também influencia diretamente eficiência e vida útil. Aqui vemos diferentes tipos de carregamento e tempo estimado de recarga. A recarga com a corrente alternada é mais lenta porque o próprio carro precisa converter corrente alternada em corrente contínua. Já na recarga da corrente contínua, a energia vem diretamente para a bateria, permitindo o carregamento muito mais rápido. Mas correntes muito elevadas aumentam o aquecimento e degradação da bateria. Os motores elétricos conseguem atingir aproximadamente 90% de eficiência, já motores a combustão normalmente ficam próximos de 30%. Grande parte da energia em motores a combustão é perdida em forma de calor. Na frenagem regenerativa, parte da energia cinética do carro é convertida novamente em eletricidade. Isso pode recuperar até 30% da energia. Mas nem todas as tecnologias de bateria possuem o mesmo desempenho. Aqui temos uma comparação entre diferentes tecnologias de bateria. As baterias de níquel-metal hidreto possuem menor densidade energética e menor autonomia. As baterias de íon lítio apresentam hoje o melhor equilíbrio entre densidade, vida útil, velocidade de recarga e maturidade industrial. As baterias de estado sólido são consideradas uma das principais apostas para o futuro. Isso porque prometem maior segurança, maior densidade energética e carregamento mais rápido. Apesar dos avanços, ainda existem desafios ambientais importantes. A extração de lítio pode gerar alto consumo de água e impactos ambientais em regiões sensíveis. A reciclagem busca recuperar materiais importantes como lítio, níquel e cobalto. Isso reduz a dependência de mineração primária. Outro ponto importante é que os impactos ambientais dos carros elétricos dependem muito mais da matriz energética utilizada. Se a eletricidade vier de fontes renováveis, as emissões diminuem bastante, mas se viesse principalmente de combustíveis fósseis, o impacto ambiental pode continuar elevado. Atualmente, tecnologias como sódio-íon e estado sólido buscam reduzir custos, riscos e dependência de materiais críticos.
Concluindo, os carros elétricos mostram como a eletroquímica possui aplicações diretas na tecnologia moderna. O desempenho desses veículos depende fortemente das reações químicas, dos materiais utilizados e do controle térmico das baterias. A próxima geração de baterias provavelmente será marcada por tecnologias como estado sólido e sódio-íon. Então, mais do que apenas substituir motores, os carros elétricos representam uma transformação química, energética e tecnológica. Obrigado pela atenção.